saber quem é que está na rua. Se é realmente a população da Líbia, se é a população mais pobre da Líbia, se é o povão que durante todos esses anos acompanhou a chamada Revolução Verde de Gaddafi, ou é a pequena burguesia, que está a fim de uma democracia liberal e ocidental. O movimento do Egito ele era bem amplo, vários segmentos. Contava, evidentemente, com a elite burguesa também, mas era um movimento que tinha estudantes, trabalhadores, setores médios. E na Líbia, o Gaddafi começa a perder o apoio dos militares, vários militares já estão sentindo que o barco está naufragando, e os chefes tribais, que ainda acontece muito, que é uma característica do Marrocos, da Líbia, da Argélia. Essas notícias são todas... Vocês têm que ter uma coisa na cabeça também, que todo o noticiário internacional é controlado por agências de notícias norte-americanas. Tá? É a Reuters, CBS News, CNN. Nós não temos uma visão clara do assunto. A gente só vai ter uma visão clara do que vai acontecer no norte da África e no Oriente Médio depois que a poeira baixar. Agora, uma coisa que me é muito suspeita é de perceber toda a mídia ocidental apoiando o processo. E essa mesma mídia que ao longo de todos esses 40, 50 anos apoiou esses mesmos regimes ditatoriais que ela agora combate. Ou então noticiava muito pouco, né, as atrocidades que muito pouco. Noticiava prioritariamente o Irã, que não interessava a ela. Sataniza o Irã, realmente. Mas, Sr. Tonho, a gente tem que buscar um pouquinho da história, porque quando o mundo era bipolar, né, bipolar da Guerra Fria, todos esses coronéis que estão caindo, né, estão caindo agora, sempre foram apoiados pela antiga União Soviética. Certo. Partido Baá na Síria, o Gaddafi na Líbia, no Egito. No Egito nasce depois o Bouteflika na Argélia. Saddam. Sadat, que foi assassinado pelo exército. A realidade do norte da África ela é diferente, por exemplo, da Arábia Saudita, do Bahrein. É diferente. São monarquias teocráticas que vêm lá do século XVII, século XVIII. E a Líbia, por exemplo, era uma colônia italiana, né? O Marrocos era francesa, a Argélia era francesa. Eles subdividiram aquela região no pós-guerra, né? São realidades diferentes. Agora, o que a gente percebe é uma opressão muito grande. E tem segmentos grandes da população envolvida. É impossível manipular. Tinham 3 milhões de pessoas na Praça Tahrir comemorando a queda do Mubarak. Não vamos confundir o Egito com o resto. Agora, eu acredito que no Egito o que se vai se ter é uma democracia liberal, entre aspas, burguesa, de cunho ocidental, com base no exército egípcio, que é sustentado com 2 bilhões de dólares anuais pelos Estados Unidos. Exato. Então, essa democracia não vai atender aos interesses dos 84 milhões de habitantes do Egito. Vai atender aos interesses de uma pequena parcela dessa população. Disso você pode ter certeza. Eu vejo, entende? Eu vejo ali o seguinte, que o único país ali, sob o ponto de vista do avanço, do desenvolvimento das forças produtivas, que tem uma economia diversificada, é o Egito. Né? Os outros estão baseados ainda no petróleo, né? Gás e petróleo. O Egito tem um PIB de 220 bilhões de dólares. É 1/3 do PIB de São Paulo. É diversificada até certo ponto. É 10 vezes menor que o PIB brasileiro. Então, são 220 bilhões de dólares de PIB, enquanto o Brasil é mais de 1 trilhão de dólares. Eu sei, é diferente. Quando eu falo que é diversificado, doutor, é porque o setor primário, o setor secundário, o setor terciário, o Egito tem um grande setor terciário. Sim, nesse sentido, serviço, sim. Turismo, sim. Mas comércio. É uma região... o Egito, hoje em dia, 11% desse PIB é turismo. É turismo. Então. Uma característica que
que é comum a todos eles é a riqueza e a corrupção, a quantidade de dinheiro que todos eles têm no exterior, né? Gaddafi, o próprio Mubarak, o Bouteflika, o rei Mohammed do Marrocos. É impressionante como usam a riqueza do país e colocam em nomes em bancos da Suíça. Eu acho que a gente não pode botar no mesmo saco essas democracias teocráticas da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, coisas do gênero. Monarquia, né? Monarquias. Né? São donos dos postos e das terras. E os coronéis que surgiram no final da década de 50, início da década de 60, o Partido Baá na Síria, o nasserismo no Egito, no Iraque. O Baá no Iraque também. O Baá no Iraque também, com Saddam. Né? Gaddafi na Líbia. Gaddafi na Líbia. Esse pessoal todo era apoiado pela União Soviética, para se contrapor ao apoio que os Estados Unidos davam às monarquias teocráticas e a Israel. Né? Agora, esse perfil mudou. É que nem gerente de boate. Chega uma hora que você tem que fechar a casa, tá? Aquela casa faz sucesso durante 20 anos. Chega uma hora que você tem que mudar a pintura, botar um neon novo, botar as recepcionistas mais bonitas. Usar o termo new, inglês. New não sei o quê. É porque você tem que dar uma geral. Mas, no fundamental, o que está tentando se construir... É na forma, mudar na forma, mas continuar para deixar tudo como está. Né? O que estão tentando construir ali é os países todos sob a democracia burguesa, né? Com aquelas eleições que não mudam absolutamente nada, e para preservar o Estado de Israel e os interesses econômicos da Europa Ocidental e dos Estados Unidos na região. Porque do jeito como está, o problema é que chegou num momento que do jeito que está, não dá mais. Não dava mais para ficar como o Mubarak. Não dá mais para ficar com aquele cara da Tunísia que já dançou. Não dá mais para ficar com o caso do Iraque. A Líbia não sei. Por que eu não sei a Líbia? Porque Gaddafi tem uma liderança popular fantástica. Ele tem base político-social. Ele tem base político-social. Mas está perdendo, Totonho. Uma das coisas que ele está perdendo é a liderança entre os chefes tribais. Ali ainda tem muito isso na Líbia. Bem, e ele começa a perder apoio nesse segmento. Eu aprendi a não acreditar no noticiário das agências de notícias internacionais. Concordo com você. Então, eu quero primeiro ver a poeira baixar. No mínimo ter um senso crítico, né? Eu quero ver Duvidar, primeiro... né? Tem que ter... o que eu estou sentindo, assim, eu estou me sentindo desinformado. Que tipo de referência, uma coisa que é importante, um programa como o nosso, discutir e perguntar, que tipo de referência traz, por exemplo, para a população brasileira, que quando ela senta à noite para ver o noticiário e vê esse movimento no mundo árabe? Vocês conseguem fazer alguma avaliação? Que tipo de referência isso pode trazer para a gente aqui no Brasil? Em termos, né, de sociológico. Eu tenho só uma referência. Quando eu vejo essas agências de notícias, você pode perceber, você pode ir para o Jornal da Record, para o Jornal da Globo, para o Jornal da Bandeirante, as imagens e o texto são todos iguais. Por quê? Porque nem o texto é feito por eles. Há uma uniformidade grande nisso porque vem da Reuters, vem da CBS Há um News, monopólio vem nos da meios de CNN, comunicação mundial. claro. É o mesmo monopólio, vamos fazer uma analogia, que existe em Cabo Frio. Daí porque nós temos a importância de uma rede TV. Por isso que quando o Dil pegou o telefone e ligou, eu achei importante, sabe por quê? Porque antes, Cabo Frio, você ligava a televisão, era a Mauri... Era filtrado, sempre filtrado. A Mauri ou a Ademilton. Sempre filtrando, né? Sempre filtrando. Telefonema ali é tudo filtrado. Quem é? A Laíra era um deus. Agora a Laíra é o diabo, é execrado. Por quê? E eu digo isso com muita tranquilidade, que se há um cara nessa cidade que fez oposição a Laíra, que fez críticas a Laíra, esse cara sempre fui eu. Agora essa turma abandonou a Laíra, agora estão com o Marquinhos. Essa turma abandonou, agora está com o Marquinhos. E quem se vê outro, entendeu? É sempre chapa branca mesmo, né? Por que Dil é importante? E achei legal a intervenção dele. Ele abre espaço para todo mundo. Ele abre espaço para todo mundo, não filtra telefonema. É assim que se faz.
Exatamente. Assim que se faz uma imprensa democrática, né? Com pluralidade, como ele falou, né? Diversidade, né? Diversidade nas informações, né? Esse problema na mídia de Cabo Frio, você vê alguma solução no curto prazo? Por exemplo, isso próprio que nós discutimos aqui agora, ter uma participação mais efetiva na Câmara, pode levar algum vereador a fazer algum questionamento, inclusive do seu ponto de vista legal com relação a essa questão da mídia? Vocês veem algum... Não, mídia numa cidade Ou isso pequena... já é sonhar demais? É sonhar demais? Eu acho que mídia numa cidade pequena... mídia é uma coisa cara, por exemplo, televisão é uma coisa cara de fazer, jornal, para você imprimir um jornal, é uma coisa muito cara. Então, a mídia numa cidade pequena sempre está atrelada ao poder, sempre. Você vai ter espaços, como o Dio assegura no programa dele, como o Cláudio Leitão assegura aqui no programa Cidadania e Socialismo, mas no todo... Com a própria Jovem TV, com a própria Jovem TV, espaço, né? abre espaço, é uma novidade. Né? Mas, até porque é comunitária, mas né? hegemonicamente, a mídia vai estar sempre com o poder. Sempre chapa branca, Sabe sempre por quê? diário oficial. Vai Sabe sempre por quê? falar Por a uma voz. razão só. Porque é de lá que vem a grana.